Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos aqui a esta leitura, que acaba por ser uma leitura de astrologia e também, ao fim e ao cabo, de reflexão sobre aquilo que é a quinta oficina, o palco, enquanto fundamentos do conhecimento, criatividade, enquanto instrumento de atuação, mas aqui numa perspectiva essencialmente daquilo que é a percepção de três datas que eu vou aqui trazer, nomeadamente o dia 24 de março de 1896, a data atual, 24 de março de 2024, e a data de 24 de março de 2090. E porquê a escolha destas datas? A todos aqueles que são artistas do palco, aqueles que vivem o palco, seja porque têm o Sol, a Lua, Vênus, Marte, Júpiter e o ascendente em Marte, que são os planetas pessoais. Aliás, em Marte tem no Sol e, portanto, basicamente em Leão. Mas, independentemente disso, todos aqueles que se interessam pela atuação, pela capacidade de se transmutar, de ser criativo, de se pôr em palco e de ser ator e de agir, digamos assim, de algum modo naquilo que são os palcos da vida. E basicamente, é isso que eu quero aqui falar um bocadinho, é como é que se vivia, digamos, no século XIX, no final do século XIX, mais concretamente em 1896, também uma data importante para mim, uma efeméride de uma associação à qual pertenço, mas que também era o tempo da Belle Époque e que culminou ali num período, digamos, da Era de Aquário, um período paradigmático, e como é que nesse tempo se vivia também nesta parte do pensamento artístico e da criação artística, como é que se vive hoje e como é que se projeta, digamos, o ano 2090, e é um pouco essa a reflexão que eu trago aqui hoje. Portanto, peguei nessas três datas, conforme tenho aqui, e começaria precisamente por verificar como é que estava o céu, precisamente no mês de março, mais concretamente 24 de março, e, portanto, no início do ano astrológico de 1896, ou seja, há cerca de 128 anos atrás. E se pudermos verificar, portanto, efetivamente, aqui tínhamos o Sol na casa 4, que é a casa das emoções, mas também dos traumas, dos sofrimentos, tudo aquilo que nos marca enquanto seres humanos e enquanto sofredores, digamos assim, ou como todos aqueles que temos que passar por determinado tipo de dificuldades ou de transformações. Efetivamente, encontramos-nos também aqui numa situação interessante do ponto de vista de uma tensão muito grande que existia aqui em termos de uma quadratura entre os planetas dos valores, da comunicação, o nó de norte, que tem a ver com a missão em vida em peixes, na casa 3 na comunicação, portanto um ênfase muito grande na comunicação. O palco, curiosamente, tinha aqui casa intersetada, casa 5 que começa em Carneiro também, portanto o Sol acaba por estar numa energia amiga, que é a energia de Carneiro, que é uma energia de expansão, que é uma energia também que tem a ver com o corpo, com o conhecimento do corpo, mas não numa perspectiva tanto de exposição ou de criatividade, mas mais de individualidade e de preocupação de sobrevivência, digamos assim, enquanto instrumento. E depois aqui o signo de Touro, que acaba por estar aqui dominante, não é? Acaba por ser aqui o que domina a casa 5. Aliás, eu diria mesmo aqui o que temos é mesmo o Touro, porque a casa está intersetada e a casa abre com Touro. E portanto temos Carneiro, aqui termina ainda na casa 4, portanto basicamente a casa 5 é toda de Touro e um pouco de Gêmeos também. Aliás, a casa 6 é que é dominada também por Touro. Portanto, Touro acaba por ter 4, 5 e 6, não é? Acaba por dominar aqui todas estas casas. E não deixa de ser interessante esta reflexão, que é, no fundo, aquilo que tem a ver com o signo da materialidade, nesta era, portanto, basicamente na era de peixes, mais concretamente em 1896, havia de facto esta quase hegemonia nestas quatro casas, que têm a ver com os traumas, ou seja, com o infantário, com o palco, energia do leão, e com seis, a casa do serviço. E, portanto, esta solidez, digamos assim, que aliás também é patente aqui na casa um e 2, ou seja, a casa do corpo e a casa dos bens materiais dominada por Capricórnio, e o mesmo acontecendo aqui com a casa de Virgem, que
também acaba por dominar aqui a casa 9, não é? E acaba por ser interessante porque é uma casa que, apesar de ter leão e balança, acaba por ter aqui também uma energia muito forte. Mas sobretudo estas casas 1, 2, 4, 5 e 6, que são casas importantes, sobretudo porque temos três casas básicas e duas casas de relação que eram muito dominadas por uma energia de terra, de solidez, e portanto temos aqui uma força muito grande. Mas curiosamente os planetas estavam praticamente todos em água, não é? Se virmos, temos aqui quer a comunicação, quer os valores, que é a casa 3, comunicação em peixe, a casa 8 temos a Lua e temos Júpiter em Caranguejo, e depois temos aqui na casa 11 e 12, respectivamente, Saturno e Urano em Escorpião, não é? Portanto, acabamos por ter aqui muitas casas de água. Já as casas de ar, temos aqui Neptuno e Plutão em Gêmeos, casa 7 e 6, respectivamente, e temos Marte em Aquário na casa 2, que é a casa dos valores económicos. Tudo isto gera, de facto, tensões grandes, ou pelo menos visíveis, aqui entre Vênus e, e Mercúrio, que é a casa regente, quer de Virgem, quer de Gêmeos, e que acaba por, de alguma forma, termos o regente de Peixes em Gêmeos e o regente de Gêmeos em Peixes, não é? Porque temos aqui Neptuno em Gêmeos e temos Mercúrio em Peixes, e temos depois Vênus também em Peixes, e temos aqui Plutão em Gêmeos. O que é que isto nos significa? Uma tensão muito grande entre estas posições, porque são energias de ar e de água. Energia de ar e água são energias que não são complementares, porque acabam por ser o complemento do ar é o fogo e o complemento da água é a terra, e aqui o que acabamos por ter são energias que, embora altamente mutáveis, acabam por gerar aqui uma realidade a nível destas casas, que são a do serviço público e a das empresas e das parcerias, muito dominadas pelo politicamente correto, que acaba por ser este pelotão e este, portanto, Neptuno em Gêmeos, e depois acabamos por ter uma comunicação que é Mercúrio e os valores que são aqui representados por Vênus em Peixes. Isto acaba por gerar aqui uma tensão muito grande. Isto era o que vivíamos efetivamente neste período final da Belle Époque, onde eu diria que a imagem pública muitas vezes ocultava grandes tensões internas que não eram visíveis. Entretanto, tínhamos grandes solidariedades entre aquilo que era a proteção da esfera íntima e dos sentimentos na esfera íntima da vida privada, aquilo que era uma comunicação muito cuidada, não é? Que é um nível de haver aqui uma fantasia ou que um cuidado que vem de baixo na comunicação, que acaba por ser uma comunicação trabalhada, a um nível muito cuidado, muito pouco direto, muito pouco expositivo, e que depois tinha também aqui uma complementação muito grande com Saturno em Escorpião na casa 11, ou seja, as relações sociais eram dominadas também, digamos, por esta etiqueta, por este cuidado, digamos assim. Se olharmos agora para o momento atual, para a data do dia 2, de 24 de março de 2024, o que vemos é uma oposição clara entre um conjunto de valores que são aqui propugnados por um Marte, um Saturno, um Vênus em peixes, e já agora também aqui um Neptuno em peixes. Aliás, esta dupla Saturno e Neptuno em peixes têm dominado os últimos 3, 4 meses, enquanto fonte, digamos, de equilíbrio e desequilíbrio. Neste caso será uma fonte de desequilíbrio, porque temos aqui a Lua que está aqui numa fase de Lua cheia, não é? Porque é o momento atual em Virgem, e esta Lua cheia em Virgem opõe-se claramente organizada, estruturada, e que não vai pela emocionalidade, mas sim pelo seu controle e pelo serviço, pela ideia de serviço, que acaba por confrontar um pouco toda esta visão até de Marte, digamos assim, em peixes, de confluência, que tem a ver com a Semana Santa, mas que depois bate de frente com esta visão de Virgem. Igualmente, também aqui o Urano e o Júpiter em Touro, que também encontram aqui, mas neste caso serão solidariedades, aliás, solidariedades que encontramos aqui também com estes planetas, nomeadamente os planetas que estão em peixes, e depois encontramos que são, neste caso, Marte
Saturno e Vênus, e depois encontramos aqui o Sol e o planeta regente de Peixe, que é Neptuno, uh, respectivamente Neptuno em Peixe e o Sol em Carneiro, e já agora Mercúrio também está em Carneiro, que se encontram aqui numa posição de oposição também a esta Lua em Virgem, não é? Portanto, aqui também uma tentativa nesta casa 4 de expor os lados e traumas emocionais que bate de frente com aquela visão organizada daquilo que tem que ser a estrutura interna. Um bocadinho isto que nos traz o momento atual. E se pensarmos aqui do ponto de vista do palco, daquilo que se está a passar na casa 5, temos aqui essencialmente dois planetas, um em Touro e outro em Carneiro. O de Carneiro acaba por ser aqui a comunicação, que está no primeiro grau da casa 5, que se encontra em Carneiro, e depois temos aqui na cúspide da casa 6, em Touro, a expansividade de Júpiter. Isto vem-nos dizer que quer a comunicação, quer as ideias, quer aquilo que é uma vontade de transformar a realidade, encontra-se aqui efetivamente em posição de oposição com esta Lua. E fundamentalmente em termos de palco, da forma como estamos em palco, esta expansividade, esta forma de comunicação está em choque, digamos, com as regras e estruturas que se querem impor neste momento. Se olharmos aqui para um quadro comparativo entre aquilo que estava em 24 de março de 1898 e 24 de março de 2090, podemos ver que os trabalhos essenciais têm a ver com quadraturas e oposições que surgem essencialmente entre aquilo que é uma estrutura de fantasia com aquilo que é uma estrutura da realidade. No fundo, a passagem da idade de peixe para a idade de virgem, peço desculpa, de carneiro, passando obviamente pela idade de aquário, não é? Portanto, toda a transformação que a idade de aquário vem trazer está aqui muito bem representado neste mapa comparativo dessas duas eras. Vamos passar agora para o momento que vos quero mostrar do futuro, não é? No fundo, daquilo que é todo o trabalho que vai ter este signo aqui de Plutão, que está aqui já em Carneiro, tal e qual como temos também aqui Mercúrio e o Sol, no mês de março, mais concretamente o dia 24 de março de 2090. E podemos ver que houve aqui uma transformação completa de valores, não é? Podemos ver aqui, nomeadamente, que o Saturno está em Gêmeos, ou seja, a comunicação já é institucional e estruturada. Temos uma expansividade em Sagitário na casa 1, ou seja, essa expansividade a partir do corpo, mas que é temperada e coordenada, significa que houve uma evolução estrutural. A própria Lua encontra-se em Capricórnio, que é uma lua difícil, uma lua controlada, uma lua trabalhada, mas na casa 2 dos valores. Encontramos aqui essencialmente um Urano em Peixes, aquela ideia de que tínhamos que transformar o mundo, agora encontra-se uma ideia de dissolução e associação, e o mesmo se encontra em Marte. O Sol em Carneiro na casa 4, os traumas são aqui trabalhados, bem como a comunicação acerca dos mesmos. Um Plutão em Touro, e isto é muito interessante porque voltamos a Plutão em Touro, mas já numa perspectiva totalmente diferente, bem como um Vênus. Isto cria imensas solidariedades, inclusivamente com este Neptuno em Leão, aqui na casa 9, ou seja, a casa dos estudos superiores, em que toda esta fantasia é estudada de uma perspectiva de palco, de criação. E tudo isto cria aqui este triângulo sinérgico, de trígono, interessante entre a casa 1, a casa 9 e a casa 5, ou seja, no fundo aqui as casas de fogo, são aquelas casas de ação, de construção, que estão aqui perfeitamente trabalhadas, ou seja, a construção de um mundo novo, onde o serviço, que é o que temos aqui na casa 10, é dominado por Virgem. É um pouco isto que será o palco do mundo em 2090, e vejamos a evolução que tivemos, precisamente da Belle Époque, em que tudo era trabalhado, ou até do momento que temos atualmente, em que temos grandes confrontações e grandes conflitos. Era um pouco isto que eu queria refletir convosco, e voltamos a ver no próximo mês. Até lá, despeço-me e espero tudo bom para vocês neste mês de março.